tuas palavras sempre confiarei. Meu Deus, é muito mais que abundante. Sei por toda a minha vida o louvarei. Com minha voz eu entregarei um novo cântico a ti. Com minha vida eu construirei um altar em tua presença. Com minha voz eu entregarei um novo cântico a ti, ó meu Deus e Rei, meu Jesus. Olá, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, aos queridos amigos e irmãos que estão conosco, acompanhando este programa Conversa Teológica. Estamos falando da Capela Irma Estevanato, que fica na igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Nossa igreja está situada à Avenida Ultramarino 616. Nós somos dirigidos pelo pastor Joel Estevanato e sua esposa Leonor, que completaram 35 anos à frente dessa igreja local. E desde já os nossos parabéns aos nossos pastores e a alegria, a felicidade de ver que Deus fez tantas e grandes coisas pela ministração dos nossos irmãos. Estamos no Conversa Teológica para continuar tratando do assunto escatologia hoje, e nós daremos sequência mais algumas vezes para esclarecer alguns pontos fundamentais dessa matéria tão importante que é a escatologia. Antes disso, antes de mais nada, nós queremos orar e agradecer a Deus pelo privilégio de termos esta comunicação, esta fonte de compartilhamento dentro da palavra de Deus. Vamos orar agora e agradecer a Ele. Pai querido, nós agradecemos de todo o coração a oportunidade que o Senhor nos dá de abrir as Escrituras e de comprovar, Senhor, o cumprimento delas diante de nossos olhos. Abençoa esta programação agora, abençoa esta pessoa que está participando conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Então, estamos falando de escatologia hoje, e eu quero fazer uma divulgação para você. Nós temos palestrado sobre este assunto e desenvolvemos 10 tópicos para tratar de forma setorizada sobre o que é escatologia. E nós já começamos também a escrever os manuais de cada um desses tópicos, cada uma dessas palestras. Então, eu quero apresentar para você, por exemplo, agora, o livretinho que acompanha a nossa primeira palestra, que é Escatologia 1, o primeiro da série. Olha aí, ele trata de quais os sinais do fim, trata também de definições de escatologia. O que acontece? Nessa palestra, nós temos 2 horas para desenvolver o assunto. E depois você pode adquirir um livretinho e ter como referência, ter como fonte de consulta, e assim aprender mais e também ficar com algo em mãos para estudo posterior. Se você desejar essa bênção no seu ministério, contacte conosco, apareceu ali, depois nós vamos divulgar melhor o nosso telefone. Você pode nos contactar por telefone, por WhatsApp, no e-mail, pelo Instagram, pelo Facebook, e nós estamos prontos para atendê-lo e ficaremos felizes de fazer isso. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, aos nossos assuntos de escatologia, e eu fiz uma pequena inversão. Nós
na primeira apresentação, fizemos primeiro uma explanação do que as Escrituras trazem sobre escatologia e depois tratamos sobre fatos e fenômenos da atualidade. Dessa vez nós invertemos porque vai ficar melhor para a nossa compreensão. Então, por alguns minutos, nós vamos tratar dos fatos e fenômenos que acontecem na nossa geração e que estão ligados de alguma forma direta ou indireta à escatologia. O nosso objetivo não é ter uma palavra final, não é sermos donos da verdade. É colocar uma argumentação plausível, uma argumentação bíblica para que você analise, faça seu julgamento, ou seja, coopere para um melhor estudo da escatologia. E nós vamos falar hoje sobre o relógio do juízo final. É isso mesmo. Pastor Eduardo, esse relógio existe? Sim, existe. Nós temos um relógio criado por cientistas na Universidade de Chicago, no ano de 1947, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e quando iniciou, em sequência da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E no ano de 47, os cientistas criaram um boletim dos cientistas atômicos para o Doomsday. Doomsday é o termo inglês para o objetivo desse boletim, que era informar em qual proximidade nos encontrávamos de uma guerra atômica, de uma guerra nuclear, o que causaria a destruição da humanidade, ou pelo menos o retrocesso dessa humanidade a uma condição caótica, né? A destruição dos nossos principais centros nos levaria a uma condição de atraso absoluto na nossa civilização. E os cientistas que criaram esse boletim estabeleceram, por conta e risco deles, pelos cálculos científicos, por lei de probabilidade, pelo que se tinha até então de armamento na Terra, eles calcularam que estávamos a 7 minutos da meia-noite. Meia-noite é o horário que eles estabeleceram para o final do mundo por uma guerra atômica. Então, o primeiro boletim dessa Universidade de Chicago saiu com esta informação: estamos a 7 minutos de uma guerra atômica. Precisamos tomar providências para expandir esse prazo ou, num posicionamento ideal, é claro, eliminar essa possibilidade. Então, de lá para cá, o que aconteceu com esse boletim? Ele continuou a acontecer e ele está acontecendo agora no ano de 2023. E nós temos aí algumas informações sobre ele, eu vou colocar na tela para nós analisarmos. Vamos ver o que nós temos sobre o Doomsday. Nós temos algumas datas desse relógio, você pode acompanhar comigo. Em 1949, apenas 2 anos depois da criação desse relógio, a União Soviética testou sua primeira bomba nuclear. Então o relógio despencou de 7 minutos para 4. Estávamos a 4 minutos de uma guerra atômica. E isso veio correndo a história, a cada ano havendo uma publicação. Em alguns anos nem houve, porque não houve alteração da perspectiva. Mas em 53, quando novos testes atômicos foram feitos em conjunto pelas duas nações, nós chegamos a 2 minutos do fim. Pouquinho tempo, né? Mas, corridos os anos, uma época difícil, a década de 60 foi terrível, nós ficamos aí nesses 2 minutos muito angustiados, mas veio em 1990 a queda da União Soviética como tal, o desfazimento daquele bloco soviético numa nova forma de comunidades menos rígidas, e algumas nações já começaram a pensar na sua independência.
e houve, é claro, um tratado de desarmamento, um primeiro tratado. Então o relógio disparou lá para 17 minutos. Mas correram os anos novamente, voltaram a acontecer desenvolvimento de armas nucleares, outros países, França, Alemanha, Itália, outras nações, Israel, começaram a fabricar seus artefatos e quando chegou em 2017, nós chegamos a 2 minutos e 30 segundos. Então os cientistas começaram a ver que era melhor dividir já em segundos. Nós ficamos a 2 minutos e 30 segundos. E de lá para cá disparou. 2018, 2 minutos. 2020, 1 minuto e 40 segundos. Com a crise da Covid, com a crise entre União Soviética e Ucrânia e outros países ali próximos à União Soviética, que são Suécia, Finlândia, esses países participando da OTAN, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a União Soviética incomodada com cada vez mais países próximos dela se aliando à OTAN, disparou procedimentos contra a Ucrânia. E aí teve uma aceleração nesse relógio. E, por último, agora em 2023, em janeiro de 2023, com a declaração aberta do governante da União Soviética, Vladimir Putin, de que ele ia tomar as providências quais fossem, drásticas o quanto fossem, e ele estava disposto a uma guerra atômica. Então, isso aconteceu no dia 24 de janeiro, agora, há um mês atrás, e disparou o relógio e ele foi parar em 1 minuto e 30 segundos. Pela lei das probabilidades, pelos antecedentes históricos, há um cálculo, não é um chute, há um cálculo científico de que nós estamos por um espirro, por um fio de cabelo, pela imagem que você quiser criar, de uma guerra atômica, que seria catastrófica. Todas as cidades grandes desapareceriam do mapa, não importa o sistema de defesa, vários mísseis passariam esse sistema de defesa, muitos seriam destruídos, outros passariam, e todas as grandes cidades do mundo, como a nossa São Paulo, desapareceriam da face da Terra. Para nós termos uma ideia, uma ogiva nuclear no centro de São Paulo causaria 40 quilômetros, uma só ogiva, uma apenas, causaria 40 quilômetros de destruição. Então a nossa São Paulo não voltaria a ser como nós a conhecemos no próximo milênio ou nos próximos séculos. Então isso causa um grande temor, né? E nós nos preocupamos porque são dados científicos, não são teoria de conspiração, não são teorias alarmistas, são fatos científicos e armas nas mãos de pessoas dispostas a tudo nos causa grande preocupação. O que é que houve de acréscimo nesse Doomsday, nesse relógio do juízo final, ou relógio do Apocalipse, como ele é conhecido? O que aconteceu conosco? Aconteceu que a União Soviética, pressionada pela OTAN e vendo a cada vez mais países de direita se aproximarem de sua capital, Moscou, eles tomaram uma atitude contra a Ucrânia. É o que nós vamos ver agora nos quadros que eu separei. Se não me engano, separei 3 quadros para nós analisarmos. Vamos analisar o primeiro quadro. O que aconteceu? Em 1991, a Rússia era tudo isso que está em vermelho e a OTAN, o Tratado das Nações do Atlântico Norte, aliados dos Estados Unidos, eram essa parte em azul. E havia países como ali ao sul, a Iugoslávia, que na verdade pertenciam à União Soviética também. Isso em 1991. Então, aquele triângulozinho preto em preto embaixo do nome Rússia é a sua capital, Moscou. Vejam como Moscou estava longe da linha de ataque da OTAN.
bem longe, aí está o triângulozinho, né? Mas vejam que ali já aparece Ucrânia. Está vendo que a Ucrânia está mais perto? Vamos voltar esse mapa agora para ter uma noção agora de distância. Vejam como ela está longe, Moscou. Agora, o próximo quadro. Países aderiram à OTAN e o azul avançou sobre o vermelho e ficaram apenas Ucrânia e Bielorrússia entre as potências do Ocidente e a Rússia. A Rússia protestou muito, fez várias ameaças, mas vemos agora que da Romênia, que está aqui ao sul da Ucrânia, já era possível um míssil balístico em poucos minutos atingir a capital Moscou. Isso é preocupante para qualquer nação. E a Rússia, né, que é uma nação, tem sido uma nação belicista no último século, se incomodou com isso. Mas o terceiro quadro vai agravar, porque a Ucrânia e outros países solicitaram ingresso na OTAN. Veja agora que a capital Moscou está a poucas horas de um ataque balístico ou por terra. Está a poucas horas e é a capital russa. Então isso causou essa reação agressiva, provocativa de Vladimir Putin. E ainda mais provocativa, nós não temos mais o quadro aí, mas lá em cima, no norte, nós temos dois países importantes, fundamentais, que causaram perdas à Rússia na Segunda Guerra, que são Finlândia e Suécia. Não a Suécia, mas a Finlândia causou perdas à União Soviética. E a Finlândia e a Suécia, junto com a Dinamarca, aqui mais embaixo da Suécia, já anunciaram o desejo de pertencer à OTAN. O que é que significa isso? A OTAN está avançando na direção da União Soviética. Então a União Soviética vê isso, como ela sempre foi belicista, entende que os seus adversários políticos também sejam belicistas contra ela. E fez esse ataque e deu uma demonstração que estava disposta a uma guerra atômica quando fechou o fornecimento de gás, que ela é detentora da maioria absoluta do fornecimento de gás para a Europa. Então, países como a Alemanha, por exemplo, e a França, voltaram a queimar carvão mineral, voltaram a destruir ainda mais as suas florestas, que já são destruídas, porque não tinha de onde tirar calor para os lares dos seus cidadãos. Então, a situação está bastante tensa. Os Estados Unidos estão fornecendo material para a Ucrânia se defender, revidar o ataque por terra soviético, por terra e por ar. A União Soviética tem perdido, ou a Rússia, né? Nós temos falado da União Soviética, é a Rússia. A Rússia tem perdido vários caças, tem perdido vários tanques. A Rússia nunca teve tradição no confronto bélico, e os Estados Unidos sempre teve essa tradição, então a guerra está cada vez mais ferrenha e a ameaça de um último argumento nuclear russo está no ar. Então justifica-se que os cientistas estejam dizendo: estamos preocupados, estamos a 1 minuto e meio de uma guerra que destruiria, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, uma guerra nuclear nos levaria, eu vou dar um chute, um eduardômetro, né? E eu diria que numa guerra nuclear nós viríamos de 7 bilhões para abaixo de 5 bilhões, com toda certeza. Possivelmente abaixo de 4 bilhões. Metade, 1/3 ou metade da população do mundo seria destruída. Quando você ouve falar em 1/3 da população do mundo destruída, imediatamente você lembra de Apocalipse. Então você começa a ter vontade de ler o Apocalipse de novo, porque uma guerra nuclear nos faria perder 1/3 da população do mundo. E Apocalipse parece dizer, numa das suas tragédias, parece estar anunciando um fato semelhante a este. Então isso é o que nós temos de fatos ocorridos no mundo, o Doomsday, o relatório anual, o boletim dos cientistas atômicos, é como ele é chamado,
numa tradução livre para o português, né, do nome em inglês, o Boletim dos Cientistas Atômicos nos informam que nós devemos rever a nossa vida com Deus, porque do ponto de vista científico, nós estamos a menos, bem menos que um passo de uma guerra atômica. Então, eu penso que não tenho mais nada sobre esse assunto. Vamos ver no próximo bloco qual é a posição bíblica a respeito disso que acabei de falar. Os cientistas têm um relógio. Será que existe mais algum relógio para o qual nós podemos voltar as nossas atenções, ou a nossa atenção, perdão, a nossa atenção nesse momento? Uma guerra entre OTAN, as nações do Tratado do Atlântico Norte, e a Rússia envolveriam todo o mundo. Qual é a posição do Brasil nesta circunstância? Eu creio que nos preocupamos com todo o mundo, mas há uma ponta de curiosidade sobre onde somos afetados. Eu já disse que São Paulo não conseguiria se esquivar de uma guerra atômica, não há como, se esquivar de uma guerra atômica. Se grandes potências vão digladiar, vão se atacar, se elas se destruírem, qualquer nação que ficar sem ser atacada vai dominar sobre elas. Então, além do sistema de alianças que está vigente, os Estados Unidos estão procurando alianças e a União Soviética já chegou à condição de conversação com a China. Eles têm um comunismo diferenciado, eles não, vamos dizer assim, não são a favor do comunismo um do outro, mas são comunistas. E já houve conversas enquanto o presidente americano foi à Europa conversar com líderes europeus e foi conversar com o líder ucraniano e garantiu a ele que material bélico estadunidense chegaria lá. Enquanto ele fez isso, Putin foi até a China conversar com o líder chinês Xi Jinping, e a formação de alianças nos lembra da Guerra de 39, que foi causada justamente da guerra, perdão, de 14 a 18 e depois de 39 a 45. As duas aconteceram depois de um sistema de alianças. E agora, em janeiro, os Estados Unidos estão correndo atrás de alianças no mundo e a União Soviética está correndo atrás de alianças no mundo. Realmente é preocupante. Mas vamos ao intervalo, beba um chazinho, se acalme, porque Deus tem providência para a nossa vida, tudo que está acontecendo está previsto e Deus está conosco. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Sua glória me fez livre, a sua justiça prevaleceu, graça a todos deu, seu princípio e valor é o melhor para mim, seu amor me alcançou, perdoado estou. Yeah.
Olá, estamos de volta com o nosso Conversa Teológica, tratando do tema Escatologia hoje. Já tratamos na primeira parte do relógio do fim do mundo, ou relógio do Apocalipse, e nós dissemos ao final que estaríamos agora fazendo um enfoque bíblico. Vamos ver alguma coisa do que as Escrituras falam sobre esse assunto, porque a Bíblia fala muita coisa, mas nós temos agora 20 minutinhos para compartilhar algo com você. Quero lembrá-la que você pode participar conosco, pode enviar perguntas, pode enviar comentário, participe, divulgue, compartilhe. Ainda temos aí uma programação que você pode compartilhar com alguém que você sabe que é interessado nesse assunto ou em qualquer temática bíblica, e você estará abençoando essa pessoa, assim pensamos, e ficaremos agradecidos porque isso divulga o nosso programa. Bom, nós paramos no relógio da meia-noite e nós sabemos que a palavra de Deus enfoca esse assunto. Penso que enquanto eu estava falando do relógio da meia-noite, muitos de vocês devem ter se lembrado da passagem de Mateus, no capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Você deve ter se lembrado do versículo, talvez você não soubesse qual exatamente é o versículo 6, que diz isto: mas à meia-noite, olha o doomsday aí, olha o relógio científico aí, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, a palavra de Deus também tem uma meia-noite, mas esta meia-noite não é uma guerra termonuclear, não está ligada diretamente a este assunto, União Soviética ou OTAN se confrontando. Mas a palavra de Deus, o relógio de Deus tem um nome. O relógio que está diante do Senhor tem um nome, e esse nome é Israel. Nas palestras que nós ministramos sobre os sinais do final dos tempos, nós apresentamos a cronologia de Deus, né, e há muito a falar sobre ela, mas infelizmente não será nesse programa. Mas nós podemos falar alguma coisinha sobre a segunda parte dos sinais da vinda do Senhor Jesus, que é a nação de Israel. E eu quero destacar 2 pontos, e nós vamos falar assim numa velocidade da luz. Aí eu peço a você que, caso algo escape, porque é bem rápido que vamos procurar expor, você assista o programa novamente ou mande perguntas, nós teremos o prazer de responder, de atender a sua dúvida. Então vamos lá, vamos para a primeira análise de Israel como relógio de Deus. E essa primeira análise se faz dentro da profecia das 70 semanas, que é atribuída a Daniel. Mas aqui há um pequeno equívoco, apenas para informar os irmãos. Nós temos lido o livro de Daniel, se você ler com calma, você vai ver que essa profecia não pertence a Daniel. Quem faz essa profecia e a revelação dela é o anjo Gabriel. Daniel tinha entendido algo profético nas 70 semanas, nos 70 anos, mencionados por Jeremias. Ele estava lendo o livro de Jeremias, viu os 70 anos e falou: tem algo profético aqui para além do nosso exílio na Babilônia. E pôs-se a orar. E veio Gabriel para revelar a ele que a inferência dele, o sentimento espiritual que ele teve quanto àqueles 70 anos estava correto. Mas não eram 70 anos, eram 70 semanas de anos. Ou seja, 70 vezes 7, 490 anos. E nós vamos dar uma pincelada rapidinho no que o anjo falou para ele. Daniel, capítulo 9, dos versos 24 a 27. Vamos analisar o 24 e o 25. Gabriel diz: 70 semanas de anos, não temos como explicar aqui, mas são de anos, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, sobre Jerusalém, para fazer cessar a transgressão. Seria isso tudo que Deus ia completar na existência de Jerusalém, ou dos judeus. O que Deus ia completar nessas 70 semanas de anos? Isso que está aí: fazer cessar a transgressão de Israel, dar fim aos pecados
expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna de Deus, encerrar a visão, ou seja, acabar todo o quadro de visão, ou seja, a última visão está contida nas 70 semanas, e a profecia, e ungir o Santo dos Santos, que é o Messias em seu reinado de 1000 anos. Tudo isso aí está nesse versículo. Dá para falar o quê, pastor Eduardo? Nada, só isso que eu falei. Mas já é importante saber que isso é relógio para Deus. Por quê? Porque o anjo vai continuar dizendo, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, são 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, a cidade vai passar sempre por guerras. Vai haver sempre destruição e reconstrução na cidade até a vinda do Messias e depois também, é o que o anjo está prevendo. Mas eu volto ali para o verso 25, que diz ali, desde a ordem de reconstrução de Jerusalém. Jerusalém, essa ordem está comprovada historicamente, esta ordem saiu no ano 445 a.C. Então ele está dizendo que haveria 7 anos, mais 7 semanas de ano, mais 62 semanas de ano, ou seja, 69 semanas de ano. Se são 69 semanas, é 69 multiplicado por 7, que dá 483 anos. Desde a ordem de edificar Jerusalém, 445, somando 483 anos, diz Gabriel ao servo de Deus Daniel, o Messias ia entrar na cidade em Jerusalém como Messias. Então, essa conta, há alguns autores que são bem detalhistas, essa conta vai dar na década de 30 da nossa era. E foi nesta década, alguns calculam que foi o dia 6 de abril do ano 32, por exemplo, há um cálculo que leva a isso. É neste dia que Jesus entra em Jerusalém. E ele, para entrar em Jerusalém, ele tinha entrado para as festas várias vezes em outros anos, mas em todas elas ele entrou a pé. E para esta festa específica, ele fez questão de mandar seus discípulos pegarem um jumentinho. Por quê? Porque isso cumpria Zacarias 9:9, que diz, eis aí o teu Senhor, que vem sentado sobre um jumentinho, sim, sobre o filho, sobre a cria da jumentinha. Eis que ele vem manso e humilde. Então Jesus está cumprindo a profecia de Daniel, entrando em Jerusalém exatamente no dia que Daniel disse que ele ia entrar. E exatamente da forma como Zacarias disse que ele ia entrar. Profecia bíblica é fantástica, porque Deus não dá uma pistazinha, não. Ele enche de provas, de modo que é impossível negar este fato. Historicamente, não há como negar isso que eu estou dizendo. E é nesse dia, se você for ler a referência que Lucas faz das palavras de Jesus, é nesse dia que Jesus vai dizer a Jerusalém, ah, Jerusalém, se ao menos soubesses o que neste dia pertence à tua paz, mas por ora os teus olhos estão encobertos. Então Jesus está fazendo referência a um dia específico que Deus preparou, que está lá nos Salmos, profeticamente. Este é o dia que o Senhor nos preparou. Exaltemos e cantemos nele. É também por esta razão que as pessoas iam cantando pelo caminho, gritando Hosana nas alturas. Hosana é um termo que significa salva-nos, Senhor, nós te pedimos. É um cântico messiânico. Então Jesus cumpriu essa primeira parte. Mas repare, vamos para o verso 26, porque é muita coisa e não temos tempo para falar de tudo que tem nesse versículo. Verso 26. Depois das 62 semanas, ou seja, depois que o Messias entrar, será morto o ungido e já não estará. Não é impressionante isso? Que profeta diria que o seu ungido seria morto na semana em que ele entra em Jerusalém?
O judeu jamais aceitou isso, mas está aí literalmente, Daniel está recebendo a mensagem do anjo dizendo que é isso que vai acontecer. No dia, na semana em que o ungido entrar em Jerusalém, ele vai ser morto. E o povo de um príncipe que há de vir, ou seja, o povo romano, e aí presta atenção no que o anjo está dizendo, o povo do príncipe que virá no futuro, destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu no ano 70. E o seu fim será num dilúvio. Isso aconteceu no ano 70. E até ao fim haverá guerra. Houve guerra naquele território desde o tempo dos romanos até hoje. Desolações estão assoladas, estão determinadas. Repare que a última semana, nós falamos de 69, a última não foi falada. O que vai acontecer na última semana? Esse príncipe que há de vir, ele virá do povo romano, do povo que invadiu Jerusalém. Ele virá desse povo. Ele terá duas ascendências. Não podemos falar disso agora. Quanta coisa, né? Eu só vou dizendo, não podemos. Mas ele virá no futuro. E aí você vê claramente que ele governará por 7 anos. Vamos ler o final do 27 para a gente passar já para outra profecia. Ele fará aliança, quem? Ele, esse príncipe que há de vir, né? Que nós vamos conhecer mais na frente como o anticristo. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Esse firme aliança, a palavra firme aí para aliança no hebraico é forçada. Uma aliança forçada. Ele vai impor uma aliança para muitos por uma semana, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Olha o que está escondidinho aí. Sacrifício e oferta de manjares para o judeu só pode ser oferecida no templo. Você conhece algum templo lá em Jerusalém? Não conhece, só conhece o Muro das Lamentações. Mas isso nos dá convicção de que o terceiro templo vai ser reconstruído. E nesse templo, o anticristo vai obrigar os judeus a aceitar que ele sacrifique. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Também é uma frase não difícil de ser explicada, porque a Escritura a explica. Mas eu não tenho como me deter aqui. Mas me convide para dar uma palestra na sua igreja. Minha língua já está coçando de falar na tua igreja sobre esse assunto. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, ou seja, a destruição do anticristo. Sobre esta destruição, nós vamos falar mais para frente. Eu estou pensando até na semana que vem falar um pouquinho do anticristo, se interessar. Você coloque alguma coisa aí na transmissão para ver se a gente fala do anticristo na próxima semana, alguma coisa. Então ele vai governar por uma semana e uma destruição da parte de Deus será derramada sobre ele. Se você está curioso, dá uma lidinha em Daniel 7 e você vai ver do que eu estou falando da destruição do anticristo. Daniel 7 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. E você vai ver sobre isso. Então, essa é a primeira profecia. Sabemos que haverá uma semana, 7 anos de domínio do anticristo, que marcará o final dos tempos. E ainda precisamos entrar agora, nesses 6 minutinhos que nós temos, 5 minutinhos, nós precisamos entrar em outra profecia que é sinal para Deus da meia-noite, que é a profecia de Ezequiel, capítulos 36, 37, 38 e 39. A profecia dada por Gabriel a Daniel tratou só dos últimos 7 anos, mas a profecia de Ezequiel vai tratar de uma geração. E você deve guardar na sua memória que Jesus Cristo, no capítulo 24 de Mateus, você pode ler a partir do verso 30 do capítulo 24 de Mateus, Jesus vai prever que o sinal de Deus está para uma geração. Pois bem, Ezequiel vai falar de uma geração do fim. Capítulo 36, o que Ezequiel recebe? Vamos ler aí rapidamente, porque nós não temos muito tempo, mas dá para a gente ler, depois você rever. Capítulo 36. É a única vez que aconteceu na história do mundo.
Deus, queridos irmãos e amigos, está conversando com os montes e os vales de Israel. É isso mesmo, eu não fiquei louco, muito menos eu posso dizer uma blasfêmia dessa de Deus. O Senhor é sábio, ele não ficou louco, mas ele está conversando com os montes. E o que é que ele está conversando com os montes? Vejamos. Ele diz: mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos. Você está vendo que não é linguagem figurada? Porque monte pode significar chefe. Mas veja que aí não cabe. Vós, ó montes de Israel, vós produzireis vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque eles estão prestes a vir. Ou seja, Israel não chegou na terra. Deus está mandando a terra de Israel se tornar frutífera, porque ele vai trazer Israel e quer que Israel chegue numa terra que é frutífera. Final. Porque eis que eu estou convosco, com os montes, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Você sabia que antes de Israel chegar, a terra ali onde é a habitação de Israel, era desértica, era abandonada, estava entregue aos animais, era terra de beduíno, não produzia nada, não servia para nada? Você já viu hoje o que é a terra de Israel? Você já viu que Israel exporta certos frutos e muita tecnologia para o mundo inteiro? Você já ouviu falar do sistema de irrigação de Israel para a produção de frutos na sua terra, que é árida? Então, Deus profetizou isso 2.600 anos antes do que está acontecendo agora. Há 2.600 anos, Deus disse para os montes: comecem a ser férteis, porque eu estou trazendo o meu povo de volta para morar aqui. E aí no capítulo 37 é aquela famosa profecia que todo mundo gosta de pregar, né? Os ministros da palavra. Não tenho nada contra os ministros da palavra. A palavra de Deus tem multiforme interpretação. Ela deve ser usada com poder e com autoridade, desde que esteja correto espiritualmente falando, né? Teologicamente falando. Mas os profetas têm pregado aí em Ezequiel 37. Vamos abrir rapidamente Ezequiel 37. Perdão, antes de eu abrir aí, pode fechar novamente, volta para mim, só para eu explicar, porque eu separei um verso lá na frente. O capítulo 37 fala do vale de ossos secos. E nós, claro, temos ouvido pregações sobre se você é um osso seco, Deus vai te restaurar, ou é uma comunidade ressequida, Deus vai restaurar. Pastor Eduardo, alguém está errado em pregar assim? Primeiro, pastor Eduardo não é ninguém para dar interpretação sobre o que outra pessoa pregue. Em segundo lugar, eu creio que pode ser feita uma atribuição, porque a profecia bíblica ela pode ser atribuída a um fato menor ou a um fato mais próximo, e ela também é atribuída a algo maior. O fato a que essa passagem se refere é a restauração de Israel como nação. Mas você pode abrir em Ezequiel, ler essa palavra e dizer a uma pessoa que está derrotada, magoada, ressequida, ferida, e dizer que Deus quer restaurar seus ossos, sua saúde? Claro que sim. Usa com poder e autoridade, porque a palavra de Deus é para usar para levantamento de pessoas. Mas a passagem se refere a Israel. E vamos ver lá agora sim o que Deus diz para Israel. Depois que ele profetiza, olha aí o que eu acabei de dizer. O Espírito Santo diz para Ezequiel, ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Está vendo aí? A profecia se refere à restauração de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza, diz para eles: assim diz o Senhor Yahvé, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Esta é a profecia para a última geração. Deus disse que ele traria Israel de volta para a sua terra. Capítulo 36. Montes, se preparem, vou trazer meu povo. Capítulo 37. Meu povo, eu estou ressuscitando vocês de todas as nações para onde eu mandei. Eu estou reintegrando vocês à terra que lhes dei. Eu estarei com vocês.
Pastor Eduardo, onde estão os últimos dias aí? Aí entra Ezequiel 38 e 39. Por quê? Capítulo 37, Israel está assentado seguro. Capítulo 38, estranhamente, o Espírito Santo manda Ezequiel profetizar contra um povo estranho. E começa a colocar nomes estranhos e aliados estranhos. Que nomes são esses? Vamos ver a passagem de Ezequiel, que pena que eu não poderei me deter. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. Pode colocar a outra passagem, por favor, querida diretora. Persas, aí são os aliados de Gog. Persas, etíopes, os de Put com eles, todos com escudo e capacete, e Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, e muitos povos contigo. O que é que Deus está dizendo a esses povos? Primeiro, Gog todos esses nomes, a princípio, depois eu vou pedir que você abra aí na sua casa, lá em Gênesis, no capítulo 10, você vai encontrar todos esses nomes esquisitos que estão aí. Todos eles estarão lá. Então, Gog é o príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Vamos voltar ali o primeiro versículo que a gente analisou, que é o verso 1, se não me engano, e nós vamos analisar. Ali, está vendo no meio que está em amarelo, Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Essa palavra chefe ali foi traduzida em muitas Bíblias para chefe. E em outras Bíblias, ela foi traduzida assim: príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Então, é porque essa palavra significa Ros, significa chefe, mas muitas palavras hebraicas que têm um significado são usadas como nome. Esse nome, Ros, é o nome Rosh, que está lá em Gênesis capítulo 10. Então aí seria estranho alguém ao mesmo tempo ser príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então a leitura teológica exegética mais adequada é príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Feita a análise de ocupação geográfica do mundo, feitas as pesquisas etnológicas de formação dos povos, o que é que se constatou? E nós provamos isso através de alguns livros. Rosh está lá em Gênesis 10, é o que se tornou Rússia. Rosh é Rússia. Meseque, que está lá no capítulo 10 de Gênesis, é a cidade que se tornou a cidade dos moscovitas, que portanto se tornou a cidade de Moscovo, que é a cidade de Moscou. E Tubal é a tribo que fica ao sul de Moscou, entre Moscou e o Mar Negro, na terra chamada Terra dos Tubalitas. Então, classicamente se entende que o desafio de Deus para essa nação-chefe, que vai chefiar uma congregação de nações para descer em Israel, que retornou à sua terra, é a Rússia. E os seus aliados, entre os seus aliados, o primeiro aliado é a Pérsia. Quem conhece geografia sabe que a Pérsia é o lugar ocupado hoje por Iraque e Irã, principalmente o Irã, o maior adversário do mundo árabe, do mundo islâmico de Israel, é o Irã, é o primeiro aliado da Rússia e já disse que vai invadir Israel assim que tenha condições para isso. Então, no relógio de Deus, resumindo, Israel tem que voltar à sua terra. Ele voltou em 1948. Israel tem que prosperar numa geração. Essa geração aconteceu e Israel prosperou. E Israel deve sofrer um ataque
da congregação do norte, de países do norte, sul e nordeste de Israel, países vindos do Oriente também, como é o caso do Irã. E essa congregação virá a Israel. Eu falei dos últimos dias. Pois bem, Deus no capítulo 36 não fala últimos dias, no capítulo 37 não fala nos últimos dias, mas no capítulo 38 e 39 ele diz a Gog: eis que nos últimos dias te trarei contra a minha terra e te abaterei ali, para que tu saibas que eu é que sou Deus. Então, aquele comunismo que tem negado a existência de Deus saberá um dia que Deus é quem constrói a história, isso é a profecia bíblica, esse é o relógio de Deus. No que nós devemos juntar? Que casamento devemos fazer com o relógio científico? Israel está assentado totalmente cercado de nações islâmicas. Totalmente cercado. As nações islâmicas são aliadas da Rússia. E agora a Rússia está num confronto com a OTAN. Israel é o único aliado dos Estados Unidos poderoso no meio de todas as nações adversárias de Israel ao sul, diretamente ao sul de Moscou. E um dia não convirá, não será bom para a Rússia e os seus aliados ter essa base de aliança com o Ocidente, bem no meio das suas nações. E esse ataque a Israel acontecerá. Está próximo? Não sei dizer o quanto, me parece que próximo. E isso é o relógio da meia-noite de Deus. Israel está por sofrer um ataque. Havia 3 pontos para induzir o final dos tempos, a última geração. A restauração da agricultura em Israel já aconteceu. O domínio de Israel do território já aconteceu. Estamos apenas pelo ataque das confederações contra Israel. E isso é o que nós temos de profecia bíblica para esse tempo. Quero te mostrar um mapa para encerrar, para você ver, entender, localizar, situar o que eu estou falando. Na profecia de Ezequiel 38, a nação que agride Israel vem diretamente do norte. A expressão hebraica é: tu que estás no extremo norte. Ali naquele mapa eu marquei 2 pontinhos em vermelhos, estão marcados 2 pontinhos em vermelho. O ponto de baixo é Jerusalém, o ponto de cima é Moscou. Podemos botar lá o ponto de cima, é Moscou. Aquela marquinha ali vermelha é Moscou. Então agora vamos pegar os dois, o máximo que os dois puderem entrar na tela. Veja, o que é profecia bíblica? A profecia bíblica não brinca. Deus diz: eis que naquele dia eu te trarei do extremo norte. Tu, Magog, que habitas no extremo norte, eu te trarei à minha terra e eu te abaterei na minha terra. Vejam que ali há uma passagem vindo pelo vermelho de cima, você passa um pouco de verde, entra numa área branca, aquilo pertence à Confederação Russa, passa por Azerbaijão e entra no Irã. Era extremamente necessário para invadir Israel que a Rússia tivesse aliança com o Irã. Veja que Geórgia é um território assimilado pelos russos recentemente. Azerbaijão é um território russo e eles dão vazão à entrada no Irã. A Síria e o Iraque estão também sob guarda da Rússia e logo ao lado deles está Israel. Se um exército tiver que marchar por terra, ele terá que fazer esse caminho para invadir Israel. É exatamente o que está escrito em Ezequiel, capítulo 38 e 39.
Amém por hoje. São 4h06. Eu espero que não tenha atropelado informação demais, mas hoje nós falamos do relógio dos cientistas, o relógio de Deus. O relógio dos cientistas está preocupado com uma guerra atômica. Nós todos estamos, é claro. O relógio de Deus diz que um dia essa ponte ocidental, ali no meio dos países islâmicos, que é Israel, será atacada por uma força russa, e nós entendemos que isso marcará a última geração ou os últimos atos da terra. Esse é o relógio de Deus. Israel é o primeiro relógio de Deus. O que mais completa esse relógio? As questões da humanidade, da sociedade humana e as questões da igreja. Isso a gente trata em outro dia, em outro bloco. Espero que você tenha gostado, compartilhe e nos abençoe. Vamos ver quem está conosco, se temos alguém conosco, se temos pergunta. Nós temos a diaconisa Cristina Lizar Reis, querida amiga, grande amiga. A guerra entre Gog e Magog tem relação com a guerra da Rússia? Sim, acabamos de dizer isto, né? Todos os nomes que estão ali são nomes antigos de onde está assentada agora a nação russa. Eu não estou dizendo da boca para fora, não estou com teoria de conspiração. Se fizer um trabalho de etnologia, vai se achar que onde a Bíblia situa Gog e Magog, todas as nações aliadas, é onde está assentada a Rússia, seja em Moscou, seja em Tibete, seja no Cáucaso, sejam os cossacos, todos eles são componentes do povo russo e todos estão no capítulo 39. A Agenda 2030 é uma preparação para que isso aconteça. A Agenda 2030 é um outro pormenor, vai abrir muita indagação agora. Me permita falar numa outra ocasião sobre ela, mas tudo está ligado, tá bom, irmã Cristina? Eduardo Soga, muito obrigado pela sua participação também, irmão Eduardo. Deixa eu ver o que ele pergunta. Pastor Carlos Eduardo, você acredita que a guerra de Gog e Magog se dará antes ou depois do arrebatamento? Essa pergunta é quase que inescapável. Posso dar a resposta quando eu tratar dos posicionamentos sobre o arrebatamento? Porque há 3 posicionamentos e eu não quero estabelecer um. Eu quero dar as 3 possibilidades e aí você, Eduardo, e cada um de nós pode se posicionar conforme o seu coração receba os versículos e entenda que seja daquela forma. Mas ele está perguntando antes ou depois. Vou deixar em suspense, mas não estou fugindo da resposta. É que agora também não daria tempo de responder. Você acredita que é apenas uma ou serão 2 guerras de Gog e Magog? Meu Deus, com o horário em cima. O que acontece? Gog está mencionado no capítulo 20 de Apocalipse. É a única outra referência a Gog, além de Ezequiel. E no capítulo 20, ele está relacionado com Satanás ser liberto e sair para ajuntar todas as nações, a ajuntar Gog e Magog, para lutar contra o povo escolhido na Cidade Santa. Então aí tem características simbólicas e poderá haver característica literal. É uma questão de análise, é uma questão de posicionamento. Eu entendo que, historicamente, dentro da história humana, haverá uma guerra. Gog e Magog sendo representado por Rússia e seus aliados, até porque, como eu já disse algumas vezes, todos eles são identificados geograficamente, geopoliticamente eles são identificados. Então, haverá uma guerra e haverá prosseguimento de ação bélica, porque a China não está inserida nesse contexto.
ela não é inserida em Ezequiel 39. Ela parece ser inserida na menção da sexta trombeta, com o ressecamento do rio Eufrates, que abre as portas ao povo do Oriente atravessar para atacar Israel na Terra Santa. Me parece que haverá um desenrolar de guerras, mas essa guerra será entre Rússia e Israel e possivelmente aliados de Israel que precisam defender aquele ponto ali, porque ali é uma cabeça de ponte, como se chama em militarismo. Ali é uma cabeça de ponte. Israel é uma nação poderosa, belicamente também, plantada bem no meio do mundo árabe, em que os Estados Unidos têm aliados, mas a grande maioria dos aliados, 80%, são aliados da Rússia. Então a manutenção de Israel ali é fundamental. Penso que as nações da OTAN vão procurar defender, e a passagem bíblica de Ezequiel 38 e 39 nos faz entender que haverá uma guerra termonuclear em alta escala. A destruição causada no exército russo, seja tida simbolicamente ou literalmente, será uma destruição em massa. Haverá uma guerra termonuclear violentíssima naquela região. Então, penso que isso está proposto por Deus e não há como desviar de que aconteça. Acontecerá sem dúvida. Outra pergunta do irmão Eduardo Soga. Você acredita que o acordo de paz de 7 anos será assinado em decorrência da guerra de Gog e Magog? Ele está achando um jeitinho de eu ir dando a palestra toda, né, querido Eduardo? Mas sim, isso causa... Eu agradeço pela pergunta, é muito interessante. Gostei das suas perguntas, são muito interessantes e tem um nexo muito grande. Sim, o acordo de paz de 7 anos, que vai ser imposto pelo anticristo, pode ser uma forma de pressionar nações do Ocidente para fazer frente ao Pacto de Varsóvia, né? As nações que são aliadas russas, inicialmente, depois da guerra, estavam dentro de um pacto chamado Pacto de Varsóvia. A esse pacto aderiram as nações do continente africano e euroasiático. As nações do norte da África saariana, ou norte da África, aquelas nações são aliadas da Rússia. As nações chamadas subsaarianas, as nações do centro da África, elas são aliadas da Rússia. Então, quando uma força dessa se prepara para uma guerra, é uma ótima orientação para alguém que queira o domínio das nações do Ocidente, se aproveitar dessa circunstância e tomar o domínio das nações ocidentais. É uma possibilidade. Dá para se debater sobre o assunto. Nossa querida irmã Helena Conceição, muito obrigado pela sua presença, minha querida. A paz do Senhor Jesus, firme e forte, aguardando o cumprimento da promessa do nosso Deus. É verdade, nenhuma palavra profética vai cair. Hoje, por força da necessidade, eu falei daquelas que são assustadoras, daquelas que são preocupantes, mas não aperte seu coração, porque há muita promessa de vitória, há promessa de arrebatamento, há promessa da guarda de Deus, há promessa de vida eterna. E a irmã Helena, minha querida esposa, ela está certa. Nós nos firmamos nas promessas de Deus, que são muito, muito ricas, muito abençoadoras, e nós estaremos guardados, pode ter certeza. Agora, eu daria um conselho a você que é cristã. Vá para a igreja que simbolicamente se chame Filadélfia, que viva o Evangelho, que obedeça a palavra, que seja fiel, e fique ali, porque ali haverá segurança dos anjos de Deus e, acima de tudo, a guarda do Espírito Santo. Muito obrigado à irmã Michele Nunes, que também colocou muito bom, pastor. Eu agradeço.
Você não sabe os tremores que eu passo aqui, mas tá até aqui, vamos indo. Não tive desmaio ainda. Se eu tiver um desmaio, de repente a tela vai ficar toda branca. Fique em paz, eu tomo uma aguinha com açúcar e volto como se nada tivesse acontecido. Muito obrigado, pastor, estou aprendendo muito. Amém, fico feliz com isso. Estão conosco e eu agradeço de coração, nós agradecemos a nossa irmã Michele, que acabamos de referir, lá da OBPC. Ah, é outra, Michele? Amém, desculpe, irmã Michele Zenlenoy, né? Zenlenoy. Então, meu agradecimento às duas irmãs Michele. O capitão... Novamente, eu o chamei de capitão, é o capelão. É um capitão do Senhor que acaba... Não sei se posso dizer, se vou ser indiscreto, mas o capelão Marcelo Camilo, pastor, posso tratá-lo assim, porque assim é um fato. Ele está aí assumindo um trabalho aí que o Senhor entregou nas mãos dele. Olha, torcendo muito, feliz demais. Um grande abraço na irmã Nathalie, na filha, em todos vocês. Parabéns pela chamada do Senhor. Pastor Vanderlei Medeiros, meu professor, meu querido mestre, e um prazer tê-lo aqui conosco. Claro que sim. A irmã diaconisa Cristina Lizar Reis, que eu estou esperando que volte para as aulas de teologia, em nome de Jesus. Irmão Francinaldo Paulino, de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, bênção de Deus, terrinha abençoada. A irmã Helena Conceição, minha esposa. O Roberto Ramalho está conosco, muito obrigado. Franciedisso, é isso, Monteiro? Franciedisso Monteiro, muito obrigado pela sua presença. Pastor Alexandre Feitosa, da UBPC 2 Unidos 2 em Recife. Eita, terrinha querida. Eu acho que só eu aqui nesse programa que gosto do Recife. É ruim, hein? A irmã Ângela também vibra com a presença dos nossos queridos irmãos dessa terra querida. O irmão Eduardo Soga, muito obrigado pelas perguntas. A irmã, agora sim, a Michele Nunes, que fez as perguntas, que fez a observação também. Diácono Ricardo Benites, um grande abraço, nosso amigo do IBBC. O irmão Fernando Correia, da OBPC Jundiaí, em São Paulo. Grande abraço a esse povo de Jundiaí, igrejas queridas naquela região ali, Jundiaí, Várzea Paulista, todas aquelas cidades. Um grande abraço. Então, podemos encerrar com o tempo um pouco avançado, mas eu espero que tenha sido útil. Se Deus permitir, na semana que vem, um dos enfoques na área das Escrituras será alguma coisa sobre o anticristo. Amém? Aquilo que pudermos trazer para os irmãos, nós estaremos enfocando e vamos enfocar também fenômenos na natureza, fenômenos no meio dos animais e no meio da sociedade, fatos estranhos para o mundo humano e estranhos para o mundo animal. A que se deve isso? Então, deixo com você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia. Divulgue esse programa e até a próxima, se Deus quiser.